E eu chamo para essa conversa, mais uma vez, meu parceiro de plantão neste sabadão, nosso analista de política da CNN, Caio Junqueira. Caio, como que fica esse cenário político após a restituição e apreensões deste momento, todos os desdobramentos deste caso que a gente vai conferindo, né, ainda nesses dias que vão chegando? Bom, vamos lá, Estevão. A grande expectativa do governo é que esses andamentos na esfera administrativa consiga, de alguma maneira, conter a expectativa de grande parte da política e também, por que não, de grande parte da sociedade brasileira, de que a investigação avance para o campo político. O governo tem tentado trabalhar em dar respostas administrativas o mais rapidamente possível. Isso vale tanto para as investigações como vale também para o processo de restituição, que não é tão simples assim, né? Primeiro porque precisa fazer uma identificação correta do número e do alcance da fraude, saber quais aposentados foram atingidos e de fato foram vítimas e de fato autorizaram esses descontos, e também, em um segundo momento, saber de onde vêm esses recursos. O governo tem defendido a tese de que é preciso que as entidades que geraram, que causaram essas fraudes, ressarçam essas vítimas, mas o dinheiro do ressarcimento, primeiro que não é suficiente pelo alcance todo do escândalo, e também ele não é suficiente porque não se sabe ainda o volume correto das vítimas, né, e o volume desse prejuízo. Por isso que tem um debate ali todo de que seria preciso entrar dinheiro público, seria preciso entrar recursos do orçamento para gerar um ressarcimento o mais rápido possível, para também diminuir o desgaste do governo, que o governo vem sofrendo com esse caso, Estevão. Caio, muito se fala também sobre a criação de uma CPMI ou uma CPI. A oposição já se movimentou há algumas semanas, mas também tem uma conversa a respeito do Supremo. Se vai definir essa abertura de comissão parlamentar de inquérito? Isso é muito interessante. Vamos lá. A política, o Congresso Nacional vem se movendo no sentido de instalar uma CPMI, que é uma comissão mista de deputados e senadores, tal qual foi, por exemplo, a CPMI da Covid ali no governo Jair Bolsonaro. Já há uma sinalização de que isso vai ocorrer, tinha uma expectativa de que ela fosse instalada na semana que vem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porém, convocou a sessão do Congresso para ler essa CPMI para o dia 17 de junho. Né? Para essa CPMI ser instalada, é preciso que haja uma sessão do Congresso Nacional, que só o presidente do Congresso pode convocar. E ali a interpretação, a análise do Davi Alcolumbre foi de que, junto com essa sessão do Congresso para ler a CPMI, também serão apreciados mais de 50 vetos, né? A eventual derrubada de mais de 50 vetos presidenciais, e que ainda não há um acordo político sobre quais vetos serão derrubados ou não. Por isso que ele estendeu e esticou ali para o dia 17 de junho essa sessão do Congresso, que vai ter análise de vetos e também, muito provavelmente, vai ser lido o requerimento de instalação da CPMI. Então, já caminha ali o Congresso para a instalação de uma CPMI. Nesse meio tempo, o que aconteceu? O deputado federal Nicolas Ferreira apresentou um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, reivindicando a instalação de uma CPI do INSS exclusiva da Câmara dos Deputados. Isso foi apresentado na quinta-feira. Esse mandado de segurança foi distribuído por sorteio ao ministro Luiz Fux, que aí ele vai ter que se posicionar se instala ou não. Quais os argumentos do Nicolas? Primeiro, direito de minoria, um direito constitucional da minoria, que foi o mesmo direito que a oposição ao presidente Jair Bolsonaro, que hoje é governo, pediu ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal determinou, sim, que o presidente do Senado, na época, Rodrigo Pacheco, instalasse uma CPMI da Covid. Então o Nicolas pega e fala, olha, CPMI da Covid, o Supremo Tribunal Federal determinou a abertura com base no direito constitucional da minoria, já reconhecido pela jurisprudência do Supremo. Então, portanto, é preciso que o Supremo Tribunal Federal também obrigue, no caso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, a instalar uma CPI do INSS. A justificativa que o Hugo Mota, o presidente da Câmara, vem dando para não instalar essa CPI do INSS é de que há uma fila de CPIs na prioridade, né, na frente desse pedido de CPI do INSS,
e que, portanto, só pode, pelo regimento da Câmara, funcionar 5 CPIs. Só que daí o Nicolas fala no argumento dele no mandado de segurança: nenhuma CPI foi instalada. Então, esse argumento do Hugo Mota não procede. Fato é que vai ser interessante a gente ver, porque o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez desde o início desse escândalo do INSS, vai ter que se posicionar formalmente sobre o assunto, abrindo ou não, determinando ou não que o presidente da Câmara, Hugo Mota, instale ou não a CPI. Vai ser interessante de ver, né, o Supremo Tribunal Federal tão presente aí na nossa vida política, né, acusado muitas vezes de ser muito mais um agente político do que um agente jurídico. Vai ser interessante a gente ver como que o Supremo vai se posicionar nessa questão do escândalo do INSS e se vai determinar ou não que o Congresso abra ou não uma CPI. É isso, estamos curiosos para saber como que isso vai acontecer. Caio Junqueira, muito obrigado até agora aqui no Agora CNN.